escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Mais esta oportunidade, podemos chegar até você, amados e preciosos ouvintes, trazendo mais uma escritura na qual estarei lendo aqui neste momento em Mateus capítulo 22, versículo 32. Somente um versículo o qual estarei lendo. 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Vou repetir mais uma. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. É uma bênção poder ouvir Paulo falar, pregar, mostrar para nós o que nós precisamos enxergar, o que nós precisamos ouvir, porque fora das Escrituras tudo é engano. Fora da Bíblia tudo é engano. Devemos viver a Bíblia, porque ela é a verdade. Ela é a boca de Deus. Eu tenho que crer dessa forma. Eu tenho que ter a minha alma sentindo prazer de fazer o que Deus requer de mim, fazer o que é certo. Porque, Senhor, nada melhor que reverenciar o Senhor. O Senhor Deus, o Espírito Santo, o nosso Deus revelado na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E para nós saber que Deus, Ele se manifestou através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus, ali, Ele deu todo o seu parecer do que o Pai falava através dos seus lábios. No tempo daqueles povos religiosos que diziam crer em Moisés, Abraão, como quando Jesus falava acerca de Deus,
aquele povo contradizia contra Jesus, querendo ir de contra ele, porque Jesus falava acerca de Abraão. Eles diziam: você ainda nem era nascido ainda, e como podes estar dizendo sobre Abraão? Porque a cegueira na mente deles, no coração, na alma deles, daqueles religiosos naquele tempo, eram tantas que eles não percebiam que Jesus ali estava. E ali, o Espírito Santo, Deus manifestado em carne, numa forma humana, e eles não entenderam que ali estava ali um grande profeta, Deus profeta, Deus revelado numa carne humana. Deus na carne humana, porém sacerdote, profeta, revelado para esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Amados, vamos agora partir para a palavra que irá ser ministrada pelo Filho de Deus. Deus abençoe. Muito bom dia a todos, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que o Senhor Deus, a glória, nos ajude, nos abençoe a desfrutarmos daquilo que Ele tem preparado para nós. A liberdade cristã. A salvação em Cristo é libertação. E a vida cristã é uma vida de liberdade, pois Cristo nos libertou. Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Pois a palavra também diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Você foi libertado? Olhe para que você não volte de novo a estar debaixo do jugo do qual Jesus te tirou. A ação libertadora de Cristo, ela não é basicamente de melhoramento social, político ou econômico. Agora eu sou um crente, eu vou comprar um carro novo, um carro novo. Como já disse certo tempo atrás, de um pequeno jovem, ainda criança, adolescente, iria ser pastor para comprar um Lamborghini. Veja a mentalidade que já é introduzida no sistema religioso até nas próprias crianças. Então, como às vezes se vê isso sendo pregado, e com muita ênfase, com muita eloquência, mas a liberdade cristã, na verdade, é uma libertação do jugo da lei como meio de salvação. Ela é a liberdade do poder do pecado e da superstição. Então, primeiramente, o cristão é libertado da lei como sistema de salvação e passa, então, a viver uma fé em Cristo, sendo justificado pela fé em Cristo. Então não está mais sob a lei de Deus, mas sob a sua graça. Romanos capítulo 3, verso 19, Paulo escreveu isso. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz
aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a liberdade ela deve ser bem administrada, bem feita de acordo com as Escrituras. Então, primeiramente, o cristão é libertado da lei como sistema de salvação. Então passa a ser agora sendo justificados pela fé em Cristo Jesus, e não mais sob a lei de Deus, mas sob a sua graça. Então agora você comparece diante de Deus com paz, um acesso de regozijo, de alegria, de regozijo. E Deus abençoando, dando força, coragem, vigor, para você desfrutar desta liberdade e não tomar ocasião pela liberdade para pecar, mas para louvar e agradecer a Deus e viver uma vida segundo a sua vontade. Romanos capítulo 5, no verso 1, nós lemos o seguinte: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que Cristo nos chamou para a liberdade, e essa liberdade não pode ser torcida com pretexto de ser cristão e abusar da graça. Mas também ela não pode ser tolhida, tomada, tirada por outros tipos de sistemas legalistas. Então vamos encontrar dois sistemas, legalistas e liberalistas. Uns abusam, outros impedem os cristãos de serem livres conforme Deus nos libertou. E desta forma, nós somos assegurados, Porque nós somos adotados em Cristo. Cristo nos libertou para nos dar uma vida plena de liberdade, mas não liberdade para pecar, destruir. E não é esta que já falamos no início, Não é basicamente você agora se tornar uma pessoa da alta sociedade, político, econômico. Então aqui às vezes se prega, você passa cristão, logo você vai se tornar milionário, crente, troca sua casinha por uma mansão. Vocês estão compreendendo isso? Então essa liberdade não depende e jamais dependerá daquilo que faz e nem jamais estará em perigo por aquilo que deixar de fazer. Ele vive não porque é perfeito, mas porque é perdoado. Fomos perdoados através do sacrifício de Jesus. O preço que não podíamos pagar, Ele pagou por nós. Embora sejam decaídos os seres humanos, muitos pensam que podem ganhar um relacionamento com Deus mediante uma disciplina de obediência, de rituais, mas não é assim. Sem a justiça de Deus, eles procuram estabelecer a sua própria. Então, em Romanos, capítulo 10, nós vamos encontrar Paulo falando exatamente sobre isso. Porque não é a nossa justiça que nos coloca diante de Deus. Nós não temos nenhuma justiça própria. Veja o que ele diz, Romanos 10, verso 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, não é o que sou, o que faço, que determina-me que estou em Cristo. Mas eu estando em Cristo, aí determino o que devo fazer. Graças a Deus, que Deus nos tem dado o entendimento para tal coisa. Porque Paulo sabia
que esse é um impedimento sem esperança. Querer chegar aos céus, à glória, porque eu faço isto, eu faço aquilo outro, eu dou esmola, eu contribuo, eu auxilio os pobres, dou bens a isto. Mesmo fazendo tudo isso, não é essa justiça. Você deve fazer isso, mas depois que já alcançou a liberdade em Cristo. Não para alcançar a liberdade, mas depois de perdoado. Então você discerne muito bem esses dois lados. Não fazer para ser salvo, mas é salvo, por isto faz. É justificado pela fé, por isso faz o bem. É justificado, é preenchido do amor de Deus, por isso pratica o bem. Não praticar o bem para ser justificado. Parece que é uma linha muito tênue, muito quase que invisível. E as pessoas se iludem muitas vezes nisto. Aí eu faço isto, eu faço aquilo. Então na Bíblia nós encontramos pessoas que eram bondosas, davam esmolas, faziam aquilo, oravam, jejuavam, então se justificavam a si mesmos. Mas pelas obras da lei ninguém será justificado, as Escrituras assim nos mostram. Então Paulo, tendo conhecimento profundo destas coisas, então ele chegou a essa conclusão e nos mostra isso através do Espírito Santo. Nenhum desempenho humano jamais será bom ou suficiente. É bom fazer as coisas para o próximo, é bom, necessário, é útil e obrigatório às vezes, mas não é suficiente para colocar-nos na vida, na perfeição de Deus. Nenhum desempenho humano jamais será bom o suficiente. E há sempre desejos errados no coração. Observe bem que logo a trombeta é tocada. Eu fiz, eu faço, se Deus me ajudar eu farei. Há sempre uma trombeta sendo tocada. Há sempre desejos errados no coração. Não importando quão corretas sejam as ações exteriores. Porque Deus olha primeiro o coração. Romanos 7, do verso 7 ao 11, Paulo descreve sobre isso. Nós temos que saber disto, que em nós, na nossa carne, não habita bem algum. Então, longe de abrir o caminho para a vida, a obra da lei é despertar, desmascarar e condenar o pecado que permeia, que rodeia a nossa vida moral. Então, nós temos esta consciência, sabemos disto, a realidade do pecado que nos rodeia, que em qualquer momento estamos já praticando algo que não deveríamos praticar, falando o que não deveríamos falar. Então é muito fútil considerar a lei como um sistema de salvação. É muito frágil, porque ela não consegue fazer isto. É como você pedir a uma pequena criança, 5 anos, 6 anos, pegar um saco de cimento de 50 quilos. É como você fazer isso, você achar que pelas obras da lei você poderia chegar à vida eterna, ser salvo. É a mesma coisa. É futilidade nossa considerar a lei como um sistema de salvação e de procurar justiça por meio dela. Então torna-se plenamente evidente que não há condição. Essa futilidade é a escravidão da lei, da qual Cristo nos liberta. Não nos libertou para a libertinagem, para pecar, fazer o que quiser. Não nos libertou da condenação da lei, por sua graça, pelo seu sacrifício. Então, os cristãos também, em segundo lugar, foram libertados do domínio do pecado. Jesus falou isso e João escreveu. No capítulo 8, 32, 34, conhecereis a verdade vos libertará. Então a verdade é quem? É Cristo. Enquanto nós não conhecermos plenamente o que é Cristo,
não alcançarmos essa verdadeira, total liberdade, então nós estaremos ainda pensando que nós podemos chegar ao céu porque somos alguma coisinha boa em nós. Mas Jesus falou que Ele é a verdade, só Ele é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para sermos libertos, quem pode fazer isso? É só Cristo. É a graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, sim da graça. Romanos capítulo 6, no verso 14, Paulo escreveu isso. E graças a Deus que nós temos sido alcançados por esta graça. Agora, o desejo do seu coração qual é? Aí que quando Deus olha o coração, é que conclui Paulo em Romanos capítulo 6, no verso 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Outrora, escravos do pecado. Mas, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. 17. E quando você, então, alcança essa liberdade que Cristo nos dá, te deu, então agora somos servos, mas não do pecado, mas não da injustiça, mas não da mentira, mas não do adultério, mas não da falsidade, mas sim servos da justiça. Agora nós oferecemos o nosso corpo, as nossas palavras, tudo para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o domínio do pecado envolve não só constantes atos de desobediência, mas também constante menosprezo da lei moral de Deus, criando às vezes ressentimento ou mesmo ódio para com a lei. Agora, contudo, sendo transformados no coração, sendo motivados pelo sentimento de gratidão, pelo dom da graça e energizados pelo Espírito Santo, os cristãos servem a Deus em novidade de vida. Oh, que glória! Em novidade de vida agora, mas não na antiga lei, que só não faça. É isto que Paulo está nos mostrando sobre esta liberdade alcançada em Cristo Jesus. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito a Deus, à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Mas graças a Deus que Ele nos libertou dessa vaidade de que somos melhores uns que os outros. Graças a Deus que Deus nos tem dado estendido sobre nós essa misericórdia. E que Deus te abençoe e te ajude. Você agora é libertado das superstições. Você é libertado de tantas ideias humanas, das suas próprias ideias em relação à vida eterna. Que Ele te ajude, te dê graça para prosseguir nesta jornada, nesta liberdade cristã. Esse entendimento para não usar da liberdade para o pecado, mas usar esta liberdade para pisar no pecado, estar acima da imoralidade, das futilidades do mundo, e Ele te ajude a prosseguir na jornada. Tenham todos um ótimo dia e até nos encontrarmos. Fiquem todos nesta gloriosa e bendita graça. Amém.